Sim. Perfeito. Então, a gente vai fazer essa atualização da aula que eu disponibilizei para vocês. Vou pedir só agora para todo mundo que tiver com o áudio aberto fechar, e aí eu vou parando em alguns momentos para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Eu tinha colocado até no Google Drive uma aula para vocês, mas eu dei uma atualizada com alguns tópicos novos, e aí eu vou passando conforme eu for tirando as dúvidas, a gente vai conversando. Então, a gente começa com a definição, que é infecção urinária, né? A multiplicação e o crescimento de micro-organismos no trato urinário. Essa foi uma definição que ficou mais consagrada. Se alguém tiver com o áudio ligado, só para desligar por causa da gravação. Motivos que... Tá. Bom, o conceito e epidemiologia da infecção urinária é a presença de organismos no trato urinário de uma resposta inflamatória. E pelo menos um terço das mulheres que já apresentam um episódio de anos após 26 anos. Ou seja, 50% das mulheres elas terão pelo menos isso, um episódio ao longo da vida toda. Até os 26 anos, um terço, e depois disso, 50% terão um episódio na vida. A causa de morbidade e mortalidade em idosos é de 1% para homens e 3% para mulheres. A incidência é elevada entre as mulheres ativas. Podemos ver nesse coorte, a incidência foi de meio a 0,5 a 0,7 por pessoa ano. Os principais fatores de risco: relação sexual recente, o uso do espermicida e a história de infecção urinária. Um novo momento de aumento, né, seria na pós-menopausa, devido ao hipoestrogenismo, né, que acontece uma maior incidência nessa fase, com cistite confirmado na cultura, que é o que conta pra gente. E a pielonefrite ela tem uma incidência menor, mas ela tem um grau de gravidade maior, né? Em 3.200 pacientes, avaliando o primeiro episódio, 12 a 13 casos em 10 mulheres, né? Nesse estudo de 2007. Alguma dúvida dessa parte da etiologia? Vocês têm? Bom, vou continuar com a patogênese, né? Todo mundo conhece o introito vaginal, sabe que a principal causa é a colonização, a flora fecal das infecções urinárias. Reforço só para todo mundo que estiver entrando agora, por favor, desligar o áudio para a gente poder gravar bem a aula para os colegas que não estão assistindo. Tá bom? Só fecha o microfone. Todo mundo. Aí a cistite, então, é a ascensão pela uretra para a bexiga, né? Que a gente tem esses episódios. A pielonefrite, bactérias por algum motivo, elas são transportadas, chegam ao rim, e a partir daí, uma transposição hematológica, gerando uma inflamação sistêmica. 95% das infecções é pela E. coli, e o demais são essas outras bactérias que nós encontramos de vez em quando, Proteus, Klebsiella, Staphylococcus, por aí. Então, como que acontece? Para você ter infecção urinária, você tem que ter invasão tecidual. Essa é a diferença da bacteriúria. As bactérias podem estar nadando dentro da bexiga e não causar nenhuma alteração. O que acontece? Quando você tem as bactérias causando essa invasão na célula, no urotélio, que você tem sim a infecção e a inflamação. Então, você tem a urotélio pelas fímbrias e pelas células pili, é através desse tipo de fímbrias e de pili que ela consegue invadir a célula do urotélio, e a partir dessa invasão
gera a liberação de citoquinas, polimorfonucleares à morte da célula e, a partir daí, a invasão das próximas células pela E. coli. Então, a classificação que é muito importante. Nós temos a infecção não complicada, que ocorre no indivíduo que não apresenta alteração funcional, estrutural do trato urinário, que é o caso da cistite aguda, daí ter o ito recorrente sem outras alterações, a pielonefrite não gestantes, pode até ser considerada não complicada em mulheres no MENAC. A complicada, às vezes a paciente tem alguma imunodeficiência, malformação do trato urinário, doença renal pré-existente, toda infecção urinária em homem é complicada, gestantes, distúrbios metabólicos e paciente que usa os catéteres para esvaziamento vesical. A urosepse tem uma disfunção, né, de algum outro órgão causada pela resposta à infecção urinária. Então, você considera a urosepse quando isso transpassa o sistema urinário e chega na corrente sanguínea ou via linfática. Alguns conceitos importantes, então, que é bom frisar. Bacteriúria sintomática, então a presença de colônias de bactéria que crescem na urocultura, só que a paciente não tem sintoma. Recidiva, infecção que retorna até 2 semanas após o tratamento, pelo mesmo agente etiológico. Reinfecção, novos episódios de infecção urinária causada por um agente diferente, em um prazo superior a 2 semanas. Lembrando que a própria E. coli, ela tem subtipos. Muitas vezes na urocultura não vem descrito o subtipo, mas laboratórios melhores vêm dizendo E. coli fulana de tal. Então ela tem uma definição e uma denominação diferente. Então pode ser que seja um agente diferente, uma subcepa daquela E. coli. Persistência é quando é o mesmo agente e mantém após o tratamento. E a recorrência, 2 ou mais episódios de infecção comprovada com urocultura no período de 6 meses, ou 3 ou mais episódios de infecção comprovada no período de 1 ano. Mais de 80% das recorrências são por reinfecção. Vamos passar para o quadro clínico agora. Então, essa é que vocês já conhecem, né? A disúria, a frequência urinária aumentada, tendonão hematúria, muito mais comum a cistite, e uma dor suprapúbica, uma dor embaixo do ventre. Pode variar nos extremos de idade. Nos idosos, esses sintomas podem ter mais frustros. Pode ter só uma queda, assim, no estado geral, e a paciente está com cistite. Pielonefrite. Então, você tem um episódio de febre, geralmente acima de 38 graus, calafrio, dor lombar, dor abdominal, náusea e vômito. Lembrar do diagnóstico diferencial da pielonefrite, principalmente agora que a gente está em tempo de coronavírus, para não esquecer, a paciente tendo febre, não pensar só em coronavírus, ainda mais que ela for gestante, tentar descartar os outros tipos de infecção comum na gestação, que pode estar relacionada à infecção urinária. Lembrando que a pielonefrite não se somam esses sintomas da cistite. Então, o paciente pode ter apenas febre, calafrio, não ter percebido a dor lombar e não ter nada de disúria, nem frequência na vida de estar com pielonefrite. Então, façam um exame físico completo para descartar a pielonefrite numa gestante, fazer o diagnóstico diferencial das outras doenças virais e bacterianas, tá bom? Quando os exames básicos para se pedir, aqui de baixo para cima. Urinão, urocultura sempre, principalmente em pacientes que vão internar, né? Nas pacientes que vão internar é obrigatório. Função renal, hemograma e hemocultura, principalmente em vigência de febre. Tomografia e ultrassom de vias urinárias, pode pôr um asterisco aqui, que é quando você tem uma infecção que não cede para o tratamento ou está complicada. Se for gestante, dar a preferência para o ultrassom, tomografia só se realmente tiver alguma dúvida em relação a litíase. Eu fiz esse fluxograma, né, em relação à parte de infecção urinária na gestante. Se ela for gestante, sintomas locais e sistêmicos. Cistite, né, sintomas locais. Disúria, polaciúria, dor suprapúbica e hematúria. Tratamento de 5 a 7 dias, respeitando o antibiograma e a situação do país que você está, no Brasil. E, de preferência, uma urocultura pós-tratamento por ser gestante. Pielonefrite, febre, calafrios, dor lombar, vômitos. Internação, com hemocultura, urocultura, ureia, creatina, hemograma e aquilo que eu comentei de exames de imagem, né?
Às vezes não dá para fazer no primeiro momento, aguardar uma situação que seja realmente necessária. Tratamento endovenoso de 7 a 10 dias, pode chegar até a 14 dias, tá bom? E o ceftriaxone é a medicação. E aí algumas pessoas tiveram até dúvida e levantaram essa dúvida, né, em relação a o que vai fazer com essas pacientes internadas, que ficam muitos dias na casa da gestante, às vezes já sem sintomas. A gente não tem muitas opções VO, a gente só tem o Zinat, a princípio, né, que seria uma medicação que a paciente poderia tomar em casa após, mas não é distribuído gratuitamente pelo SUS, tá bom? Então, nos casos de pelonefrite de verdade, quando não é só uma infecção urinária complicada, só é pelonefrite mesmo, o ceftriaxone é a droga de primeira escolha, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa nessa parte do tratamento? Se alguém quiser perguntar, só comentar, tá bom? Bom, na recorrência. A chance de recorrência se o patógeno for E. coli é maior quando comparado com outros, né? Com outros patógenos. Após a primeira ITU, 2,7% pode ter uma recorrência no período de 6 meses. E outro estudo mostrou que tem uma faixa etária, né? Que é muito ampla. Esse estudo é um pouco contestável nessa parte, mas diz que a paciente teve uma cistite por E. coli, tem uma chance também em torno de 44% de ter uma recorrência em um ano. Então, assim, na verdade, assim, teve uma infecção urinária na vida, a chance dela ter uma recorrência naquele período de um ano é bem grande. Então, quais os fatores de risco, né? Quais os fatores de risco? Vocês têm ideia? O que pode gerar? Então, na gravidez, nós temos um relaxamento da musculatura lisa, uma dilatação ureteral, calicial, uma estase urinária aumentada e uma dificuldade do esvaziamento vesical. Se tiver uma obstrução urinária por qualquer motivo, pensando numa mulher não gestante, podemos ter uma obstrução por cálculo, prolapso. Sendo gestante, também não podemos esquecer que ela tem chance aumentada de fazer litíase, ou até uma obstrução relativa devido à obstrução do ureter. Manipulação do trato urinário é um procedimento, até no caso que a gente faz o estudo urodinâmico. Os cálculos podem ser obstrutiva também. Qualquer doença que cause imunossupressão, a gravidez causa imunossupressão relativa. Catéter urinário para os pacientes que têm algum grau de lesão medular, que fazem alta. Diabetes mellitus, que causam problemas de hipoatividade detrusora, diabetes, favorece. O acúmulo de glicose na urina também facilita e aumenta a incidência. E nos idosos, o hipoestimulismo, a alteração da flora e a queda de lactobacilos, que vocês já acompanham bastante no nosso ambulatório, tem essa chance de aumentar a infecção urinária por essa migração das bactérias que colonizam a vulva. Então, assim, o que causa infecção, né? Só para ficar um pouco mais visual. Aqui é um slide que eu peguei de uma professora minha, a doutora Cília Carramão, que eu achei bem didático. Então, assim, fluxo urinário reduzido. Pode ser apenas por ingesta líquida existente? Pode. Bexiga neurogênica, obstrução, cálculos, tumores, prolapsos, ou volume fatores promotores da colonização. A atividade sexual, a manipulação genital, o uso de herbicida, o uso de diafragma, o hipoestrogenismo, né? O uso de antibiótico. E a ascensão. Que pode causar o cateterismo de qualquer maneira, por isso que no estudo urodinâmico a gente não faz o estudo urodinâmico quando a paciente tem infecção urinária comprovada. Pacientes com incontinência urinária devido a permanecer com a roupa sempre úmida favorece a ascensão bacteriana, e a incontinência fecal também pode gerar um tipo de alteração, tá bom? A carúnculo uretral, que é a mucosa, e o prolapso genital também favorece essa alteração. Então, como vamos interpretar os exames? Esse aqui é o exame de urina, é o exame sensível, um específico, dependendo do lugar.
Tem alguma dúvida, alguém, em relação a essa parte? Pode desativar alguns sons aqui. Está vindo uma microfonia. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, é só ativar o som novamente, tá bom? Tá dando. Subiu o slide, Raquel. Vou colocar então, é para poder desligar o som da maior parte. Tem alguns sons que estão aparecendo aqui. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Isso ficou melhor. Bom, o exame de urina 1, então tem a interpretação, né? Mais de 10 mil leucócitos seria a alteração. Presença de eritrócitos também é sugestivo. Proteína aumentada, mas o único que a gente consegue considerar com certeza se tem infecção urinária, porque a especificidade normalmente não é tão alta, é o nível positivo, tá bom? Cristais de cilindros é muito mais indicativo de litíase renal ou de desidratação, falando de uma maneira mais simples. Em relação à urocultura, que é realmente o diagnóstico de certeza, qualquer paciente com recorrência ou gestante que precisa internar, a urocultura é mandatória. Então, assim, uma antisepsia vulvar, uma coleta do jato médio é o ideal, e a urocultura positiva. Lembrando que jato médio, a paciente tem que colher durante a coleta, né, da urina, não pode interromper o jato. Então, ela faz xixi, ela coleta durante o jato para poder ter a urocultura corretamente coletada. Então, diferença de reinfecção e recaída, que é muita dúvida dos residentes. Então, a recorrência ela tem que acontecer em menos de 2 semanas, né? Chama recaída, e pensando num novo patógeno, mais de 2 semanas. A maioria de infecções, porque permanece a flora fecal ou o meio que a pessoa colonizou, os critérios que favorecem essa reinfecção continuam lá. Então, recolonizando uretra, períneo, leva a essa situação de turco recorrente, tá bom? Feito para reforçar. E os fatores de risco, então, genéticos em relação às malformações, comportamental em relação à parte sexual, anatômica, também a parte da parte genética pode ser imunológica, anatômica, as malformações renais, e a virulência do patógeno. Não é todo patógeno que tem aquela adesividade das células, né, das fibras pili que consegue fazer aquela invasão no urotério. Então, depende da virulência do patógeno. Muitas vezes a pessoa fica invadida por um patógeno de alta virulência e favorece uma reinfecção. Tratamento, então, só para deixar reforçado para vocês, mais de 20% das ampicilinas, né, existe uma resistência grande para ampis, o Bactrim. As quinolonas têm uma tendência a aumentar a resistência, também já é um medicamento que não estamos utilizando mais, já vou falar por quê. E essa tipo de antibiótico depende de onde você está conversando, de que lugar que a gente está conversando. Então, nesse aqui, que ele mostra, né, foi um estudo realizado com cistite, foi publicado aqui na Multicentro, na Itália, Barcelona, Alemanha. O que eles chegaram à conclusão? Que tem uma resistência a ciprofloxacina muito alta e que a fosfomicina e a nitrofurantoína que nós temos aqui no Brasil são as drogas mais indicadas. No caso das infecções urinárias não complicadas, não gestantes, tá? A princípio. Então, a nitrofurantoína pode usar até 3 dias, né? O Bactrim também pode ser utilizado se for um lugar que tem uma resistência baixa do Bactrim. E a dose única, que tem uma eficácia boa para casos não complicados. Descartando se a pessoa tem cálcio, de coisa. Maior eficácia. Lembrando que mesmo assim, os de primeira linha têm uma maior eficácia, tá bom? Mas ela tem uma boa eficácia, dá para tentar a dose única. Casos complicados. Tratar por 7 dias, mesmo se for cistite, se a paciente tiver algum fator de risco de complicação.
Na pielonefrite, uma forma leve, ela pode ser tratada de forma oral, porém, assim, as quinolonas, né, a chance de alteração cardíaca e a rotura de tecido, só se realmente o custo-benefício pesado for melhor, mesmo no na resistência a todos os tipos de medicamento. E isso depende da forma da... Às vezes você prolongando o tratamento do antibiótico, se ele tiver uma resistência pequena, né, tem os graus de resistência, a titulação da resistência daquele antibiótico, pode pesar também o benefício daquele tratamento. Tá bom? Na gestante, nós temos umas particularidades, nós tratamos também a bacteriúria assintomática, a hipossintomática sempre tem que tratar também, obviamente, porque a gestante, diferente do adulto normal, que é uma bacteriúria assintomática, ela tem uma chance de evoluir para pielonefrite muito maior. Uma pessoa saudável, e a chance já diminui bastante. Em relação ao tratamento, nós temos a nitrofurantoína, tratar sempre por 7 dias. A cefalexina, ela tem uma resistência bacteriana maior, mas também pode ser utilizada, por enquanto. E os índices de tratamentos de até 3 são muito altos, a gente deveria evitar a gestante. Vai perguntar de novo, e o monoril para gestante? Você pode utilizar, uma época era proibitiva, agora você pode utilizar. Mas lembrando que a eficácia dele na gestação poderá ser menor e é importante fazer uma uricultura de controle. Como prevenção, as orientações de higiene, contracepção, nas casas das mulheres, e a micção pós-coito, a gente orienta, mas não tem evidência científica, só para deixar bem claro para vocês, você pode continuar orientando, mas não tem evidência científica, tá bom? Em relação ao cranberry, nós temos alguns mecanismos biológicos que sugerem o efeito da redução das mitoses recorrentes e trabalhos mostram que ele age na adesividade bacteriana no urotélio. Então, isso que é bem interessante, entendeu? Bem legal. Outra profilaxia seria a profilaxia antimicrobiana na gestante que tem infecção urinária de repetição. Quando a paciente tem muita infecção urinária relacionada ao coito, nós também utilizamos e ela pode ser contínua ou intermitente. A relacionada ao coito, nós usamos bastante a antibiótico profilaxia intermitente. Na gestante, nós temos a nitrofurantoína, 100 mg à noite. Ela é a profilaxia mais comum. Vamos suspender até 36 semanas de 6,37, até o Enoque pode me corrigir, né? Qualquer coisa pelo risco de hemólise neonatal. Não devemos prolongar esse uso depois. Uma meta-análise avaliou 10 estudos envolvendo 430 mulheres na gravidez saudáveis com 2 e mais no período de 12 meses anteriores foram tratados com profilaxia contínua ou pós-coito, em 6 a 12 meses. Os resultados seguintes que foram observados. Nós temos uma recorrência do paciente por ano significativamente reduzida, comparando o grupo antibiótico com o placebo. O número necessário para tratar, para evitar uma recorrência, foi de 1,85. É importante. Então, 1,85 é legal. A recorrência clínica do tu para o paciente ano também foi reduzida. Os efeitos colaterais da candidíase foram menores na terapia que é intermitente, né, comparado com o placebo também. E não houve diferença entre a diária e a intermitente com cíclico. Bom, então, assim, os efeitos colaterais incluindo a candidíase, vaginal e oral, que a quinolona dá muito, sintomas gastrointestinais. Lembrando que esse estudo ele foi antes das proibições das quinolonas, né? Mas ele vale como um paralelo para qualquer tipo de medicação. Outras que nós podemos utilizar, probióticos, funcionamento intestinal adequado diminui a quantidade de bactérias que podem nos colonizar, então isso é extremamente importante. E algumas considerações especiais, se alguma parte ficou confusa, eu vou ver se eu consigo tirar a dúvida de vocês nesse momento. Então, a nitrofurantoína ela é contraindicada em pacientes com insuficiência renal. As quinolonas não utilizar em gestante ou criança, e lembrar que é uma medicação renal.
alteração, desculpa, alteração cardíaca e de ruptura de tendão. O uso de antimicrobiano reduz a eficácia de alguns anticoncepcionais quando estamos tratando de pacientes no menacme. E o uso de estrogênio tóxico ajuda a normalizar a flora vaginal e diminui alguns sintomas nas pacientes menopausais. Então, as colonas, volto a fazer esse alerta. Considerações finais para vocês. Cistite aguda, então, é uma infecção que ocorre na bexiga, com infecção e invasão do urotélio. Pode ocorrer por cistose ou até vômito uma pielonefrite. Elas são geralmente consideradas não complicadas em mulheres adultas, gestantes saudáveis, sem fatores, tá bom? No espectro da microbiota da cistite, não complicada e pielonefrite, geralmente é a E. coli, as outras espécies são ocasionais e também tem sempre que descartar as contaminações da cultura. As manifestações clínicas da cistite dependem, né? Geralmente é mais comum dura, frequência e urgência, mas pode mudar nos extremos de faixa etária. E o da pielonefrite, sintomas como febre, calafrio, dor em flanco é muito mais comum do que os sintomas iguais da cistite. Ferramenta diagnóstica essencial, o laboratório é o exame de urina, que até por fita pode ser verificado. A sensibilidade é boa, mas a especificidade é baixa, né? Por isso que a gente acaba tratando muito só pela urina 1. Os exames de imagem não são necessários de rotina, somente quando nós temos uma complicação ou uma persistência da infecção. Lembrando, então, não esquecer, não trate toda a bacteriúria assintomática. Nas pacientes que não são gestantes, nós não devemos tratar porque não ocorre invasão, aquilo que eu conversei antes. Para ter infecção, nós temos que ter invasão e sintomas. Fazer exame de urocultura de rotina para sua paciente no ambulatório não tem benefício. É danoso, componentes com competição, virar fora e um aumento da resistência bacteriana, sendo que não tem invasão. E sempre trate as infecções urinárias pelo menor tempo. Até quando a gente fala 7 dias, um D10, um D14, né? Tente tratar pelo menor tempo possível, porque diminui a chance de novas infecções. E aqui eu trouxe para vocês, isso aqui eu trouxe ano passado também. Aqui são os 10, né, considerados os 10 fatores de risco para a humanidade pela OMS. Poluição, doenças crônicas e transmissíveis, a influenza, falta de acesso a cuidados básicos, o ebola, a atenção primária, a dificuldade das pessoas em tomar a vacina, né, a relutância. E agora nós temos um novo bichinho aqui, que é o coronavírus. Então, assim, eu sei que a aula assim, virtual é um pouco corrida, né, um pouco diferente, eu não sei se vocês gostaram, eu vou só voltar para poder ver vocês, mas não sei o que vocês acharam, se ajudou, se deu, querem tirar alguma dúvida, pode me falar. Alguém tem alguma dúvida de algum tratamento, de alguma coisa, de alguma parte? Quer que eu volte algum slide? Só falar. Raquel, você me escuta? Estou te ouvindo bem baixinho. Vou chegar mais perto aqui do telefone. Agora você me escuta? Estou te ouvindo melhor. Tá. Acho que os residentes são meio tímidos, né? Então, Bom, mas eu acho que assim, estão todos pra escondidos. gente é tudo. É, pra gente é tudo muito novo, né? Essa plataforma nova. Mas eu acho que foi excelente, assim. Eu acho que é uma forma diferente da gente tentar ensinar algumas coisas para eles. Eu acho que até para a gente vai se adaptando aí às mudanças, né? Pela lista de quem está online aqui dos residentes, eu acho que está faltando muita gente, né? Talvez eles não tenham conseguido se conectar ou baixar o aplicativo, não sei. Mas Uhum. eu acho que talvez seja o futuro para muita coisa que a gente quer fazer. Então eu acho que, assim, primeiro, a aula tá ótima, você acho que passou o recado que precisava, né? E aí eu vou te fazer duas perguntas que eu acho que
eu não sei se eu consegui entender. Em relação, eu queria que você falasse para eles, assim, qual que é o papel da urocultura, aquela urocultura que às vezes demora para vir, que a gente colhe na entrada, na mudança do antibiótico, e aí, pelo que eu entendi, então, o antibiótico de primeira linha para via oral seria a ampicilina, foi isso que eu entendi com a tua aula? Não, primeiro da urocultura, então. A urocultura, ela tem um papel fundamental caso de alguma resistência, tratamento ou uma persistência do sintoma. O gestante que você interna, febre, que tem uma complicação, ela cresce teoricamente 48, ela for positiva, vai te auxiliar na mudança de empírica. Mas depois você pode fazer essa mudança invasada. O antibiótico primeira escolha, né? Não a ampicilina. A ampicilina é uma alta, para infecção urinária, ela teria uma alta resistência no momento, nas últimas pesquisas. Mas é claro, você tem que respeitar o local. No Caxeri, a gente não vê tanta resistência nas uroculturas, as cefalosporinas, a ampicilina, a gente não vê tanta resistência assim. Mas na literatura, mostra que é superior. A fosfodiesterina tem menos resistência também, porque ela é nova. E até o Bactrim, para pacientes é um bom medicamento. Não sei se eu respondi, Enoque. Respondeu sim, acho que era isso que eu queria. Tá bom. Bom, e o exame de imagem, qual que é o papel dele? Acho que você passou rapidinho, né, sobre essa parte. Eu fico com medo que essa reunião gratuita já ela vai acabar. Esse é o problema. Eu sei. A gravação que você fez, ela é melhor. Então, da imagem, é para justamente tomar igual o papel da cultura. O paciente manteve. Pode ser que esteja fazendo um abscesso renal. De rins e vias é bom. Você suspeita de uma dor meio atípica. Quer ver se tem um cálculo renal. Também, às vezes, ela pode ter obstrução bilateral, que não é por causa da gestação. É mais ou menos isso. Quanto tempo a gente está de reunião, Raquel? Desculpa. Falta um minutinho para acabar. Quase 40 minutos. Tá. Algum residente quer perguntar? Qualquer coisa você pode usar no grupo. A ligação cair, o grupo cair. Raquel? Oi, Raquel, Jussara. Deixa eu te falar, eu não vou aula, não, mas eu gostei bastante. Acho que toda tentativa, todos os residentes eu estou vendo aqui que você está mandando mensagem que melhorar a aula. Eu fico feliz, porque a gente está tentando, né? Eu só acho. Uma recomendação que eu acho que o protocolo não está sendo seguido pelos plantonistas. A gente está em fase de mudança, eu até escrevi um protocolo novo, até para reforçar isso. A gente precisa uniformizar os antibióticos. Acaba chegando um monte de pacientes, cada plantonista usa um tipo de antibiótico. E aí, na casa do gestante, você já viu, né? Vira aquela bagunça. Não, mas vamos... E a gente precisa uniformizar essas condutas e fazer o pessoal usar o protocolo, né? Sim, a gente pode rever o capítulo, ver se já está em mais atualização, revisar essa aula